Meus amigos, este é o primeiro vídeo que estamos apresentando neste ano de 2022. Como 2022 é um ano que eu considero decisivo para o futuro do nosso país, eu achei oportuno abordar como primeiro tema de nossa apresentação a questão da eleição presidencial. O que eu pretendo nesta apresentação é colocar quais são os critérios que vão presidir a minha escolha para a presidência da República em 2022. O tema que abordaremos é o presidente de que o Brasil precisa. Em nossa apresentação, nós vamos caracterizar qual o perfil do presidente da República de que o Brasil precisa no atual momento histórico. O que eu pretendo oferecer a todos vocês é o que eu considero fundamental para que um presidente da República do Brasil exerça esse papel na conjuntura atual da vida brasileira. Na minha opinião, o futuro presidente do Brasil deve priorizar a solução dos problemas sociais, que só serão resolvidos com a solução dos problemas econômicos, os quais exigirão o protagonismo do Estado brasileiro, diferentemente do impotente Estado brasileiro em que foi transformado desde 1990 com a adoção no Brasil do modelo de sociedade neoliberal. Eu entendo que sem o protagonismo do Estado brasileiro, ou seja, sem a sua ação proativa, os gigantescos problemas econômicos, sociais e também os graves problemas ambientais não serão resolvidos. Quando eu falo problemas sociais, eu incorporo entre os problemas sociais questões como o desemprego, o trabalho informal, ou seja, sem garantia, sem as garantias sociais necessárias, a falta de moradia como problemas sociais que atinge grande parte da população brasileira. Como problema social, eu considero a questão da fome e da miséria da população, de grande parte da população brasileira. Como problema social, eu também considero a questão da educação e a questão da saúde pública, que todos esses problemas atingiram níveis extremamente desumanos, sobretudo nos últimos anos, durante o governo Jair Bolsonaro. Então, como eu estava dizendo, que eu entendo que sem o protagonismo do Estado brasileiro, os gigantescos problemas econômicos, sociais e também os graves problemas ambientais não serão resolvidos. O futuro presidente do Brasil deve utilizar o Estado brasileiro para criar as condições para promover o desenvolvimento do país em novas bases, diametralmente opostas àquelas que prevaleceram de 1990 até o momento atual, que levou à devastação social, econômica e ambiental do país.
o futuro presidente de que o Brasil precisa é o de que, entre outros objetivos, não apenas esse, entre outros objetivos, que são vários os objetivos que o futuro presidente tem que perseguir, ele deve ser capaz de atender com urgência às necessidades mais prementes da grande maioria da população brasileira, que são o aumento do emprego, os seus direitos trabalhistas assegurados, assistência social aos desempregados, o aumento da renda, hoje bastante aviltada, da população, o acesso à casa própria pela população pobre, com a infraestrutura necessária, o provimento da assistência social garantida às populações em situação de rua, a superação da fome endêmica sofrida pela população brasileira e a prestação do serviço de educação de qualidade pública e universal e de saúde e previdência social para toda a população brasileira. Estas são as condições para ele, o futuro presidente, de que o Brasil precisa. Ser merecedor da confiança do sofrido povo brasileiro e vencer as próximas eleições. Atender essas demandas sociais, eu diria que é a condição sine qua non para o futuro presidente da República, comprometido com os interesses da grande maioria da população brasileira, vencer as eleições presidenciais. Para vencer as eleições presidenciais, o candidato deve demonstrar que cumprirá esta promessa fundamental, entre outras também importantes. Claro que tem outras tarefas que são fundamentais, como, por exemplo, o desenvolvimento da economia brasileira, com a retomada da economia, a retomada do processo de industrialização, que foi sucateada a indústria brasileira durante esses últimos anos, desde 1990 para cá. E, além disto, enfrentar o desafio de promover o desenvolvimento científico e tecnológico e assegurar o desenvolvimento da sociedade brasileira em bases sustentáveis, com a preservação do meio ambiente de nosso país. O futuro presidente de que o Brasil precisa deve, com urgência, atender às necessidades mais prementes da população, que, como já disse, são o aumento do emprego com seus direitos trabalhistas assegurados, a assistência social aos desempregados, o aumento da renda básica, hoje bastante aviltada da população, o acesso à casa própria da população pobre, com a infraestrutura necessária, o provimento da assistência social garantida às populações em situação de rua, a superação da fome endêmica sofrida pela população brasileira e a prestação de serviços de educação de qualidade pública universal e de saúde e previdência social para toda a população. Eu repeti essas questões porque eu considero as principais que deveriam servir de base a um programa futuro de governo. Para vencer as eleições presidenciais, o candidato deve demonstrar que cumprirá esta promessa fundamental, entre outras também importantes. O futuro presidente de que o Brasil precisa tem que demonstrar que tem um propósito inarredável de ajudar todos os deserdados sociais que foram abandonados pelo governo brasileiro, sobretudo nos últimos anos. Entre os deserdados sociais no Brasil estão os desempregados, que totalizam hoje
13,5 milhões de brasileiros. Deserdados sociais são a população subutilizada, isto é, os desempregados que trabalham menos do que poderiam e as pessoas que poderiam trabalhar mais não mais procuram emprego, ao que totaliza 32,9 milhões de pessoas, ou seja, quase 33 milhões de pessoas. Outros deserdados sociais são também os 35 milhões de pessoas do trabalho informal, isto é, os trabalhadores sem carteira assinada, correspondente a 40% do mercado de trabalho, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Outros deserdados sociais são os pobres, que ganham 35 vezes menos do que os ricos, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. Deserdados sociais são a população que se situa na pobreza e na extrema pobreza, que no Brasil, segundo dados mais recentes do IBGE, corresponde a 52 milhões de habitantes, dos quais 13,5 milhões de pessoas estão em situação de extrema pobreza. Outros deserdados sociais são também as pessoas em situação de rua no Brasil, que são de aproximadamente 221.869 pessoas, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Os deserdados sociais do Brasil são também os que não possuem moradias, que não usufruem o direito à habitação previsto na Constituição de 1988, que totalizam 5,8 milhões de moradias em 2019, dos quais 79% concentraram-se em famílias de baixa renda. O futuro presidente de que o Brasil precisa tem que demonstrar que tem o propósito inarredável de reverter a gravíssima situação social do povo brasileiro, especialmente dos deserdados sociais que há pouco citamos, que é desesperadora, porque foi agravada ainda mais durante o governo Bolsonaro. Haja vista que o Brasil presencia, a partir de janeiro de 2019, a institucionalização das violações às liberdades civis e aos direitos fundamentais. As iniciativas do governo federal, com projetos de lei, medidas provisórias e decretos, somadas às declarações e atitudes que partem de Bolsonaro e de seus ministros, criam um grave ambiente de estímulo à violência social e ao autoritarismo. Houve também o desmonte da liberdade de organização dos trabalhadores, que se intensificou com a promulgação da medida provisória 873, que proibiu arbitrariamente o pagamento de mensalidade associativa por folha salarial, alterando o dispositivo da CLT e da Lei 8.112/90. A reforma da Previdência, encaminhada pelo governo Bolsonaro para o Congresso e aprovada, reduziu valores de pensões e aposentadorias de trabalhadores na iniciativa privada e dos servidores da União. As regras de transição foram mais duras, porque houve aumento das faixas de contribuição dos trabalhadores e a idade mínima para aposentadoria foi elevada tanto para mulheres aos 62 anos, como para os homens aos 65 anos. Acrescente-se a tudo isto os ataques do governo Bolsonaro aos professores, às universidades, à ciência e à tecnologia,
aos meios de comunicação e a jornalistas, contra o direito de manifestação e organização da sociedade e a participação social nas discussões, nas decisões e no acompanhamento de políticas públicas, com o claro propósito de restringir a democracia no Brasil. A extinção de conselhos participativos de governo, que formulavam políticas públicas em vários ministérios e órgãos administrativos federais, evidencia o menosprezo do governo Bolsonaro pela participação da sociedade em suas decisões. Ataques às instituições jurídicas e ameaças de reeditar os atos autoritários da ditadura militar também têm sido recorrentes no governo Bolsonaro, que se caracteriza por demonstrar o desprezo pelos direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988, seu desapego à democracia e a falta de respeito com a qual se dirige a amplos setores da população. Desrespeito ao desprezo, como já disse, que o governo Bolsonaro dedica às questões sociais do nosso país. Então, esta postura contribuiu enormemente para o agravamento da situação. Então, esse quadro que nós estamos vivendo, de situação de terra arrasada no campo social, resulta fundamentalmente dessa postura adotada pelo atual governo. Outro exemplo de desprezo do governo Bolsonaro pela situação social da população diz respeito à desastrosa política de saúde pública adotada, que se manifesta no fato de o Brasil ter fracassado no combate à propagação do novo coronavírus, com o governo Bolsonaro tornando inoperante o Ministério da Saúde, além de atuar contra todas as medidas postas em prática por governadores e prefeitos para combater a disseminação do vírus. A falta de coordenação nacional pelo governo Bolsonaro no combate à propagação do novo coronavírus foi o principal responsável pelo número elevado de mortes no Brasil. Mais de 600 mil pessoas morreram no Brasil devido ao coronavírus, graças à falta de coordenação do governo federal. O governo Bolsonaro continua hoje, ainda, atentando contra a saúde pública, desconsiderando determinações técnicas e as experiências de outros países, experiências bem-sucedidas de outros países no combate ao coronavírus. O futuro presidente de que o Brasil precisa deve se comprometer primordialmente como candidato a reverter todos os males sociais gerados pelo governo Bolsonaro e a erradicar do país todas as medidas neoliberais contrárias aos interesses do povo, das empresas nacionais e da nação brasileira, impostas pelos diversos governos brasileiros desde 1990. Repetindo, o futuro presidente de que o Brasil precisa deve se comprometer primordialmente como candidato a reverter todos os males sociais gerados pelo governo Bolsonaro. Este é um grande objetivo, reverter todos os males sociais gerados pelo governo Bolsonaro. E segundo grande objetivo é erradicar do país todas as medidas neoliberais que foram adotadas desde 1990. Sem extirpação dos males sociais gerados pelo governo Bolsonaro e sem extirpação das medidas neoliberais adotadas no Brasil desde 1990, não serão resolvidos os problemas econômicos, sociais e ambientais do Brasil. Esta é a condição sem a qual continuaremos convivendo com os males que afetam o nosso país desde 1990.
e, sobretudo, durante o governo Bolsonaro, que incorporou mais um agravante, além de atentar contra os interesses sociais da população, atentou também contra o sistema democrático implantado no Brasil desde 1988, além de aprofundar a adoção do modelo neoliberal em nosso país. Eu enfatizo o fato de que, durante o governo Bolsonaro, ele incorporou um agravante ao atentar contra o sistema democrático, implantado no Brasil desde 1988, com a sua pretensão de implantar uma ditadura fascista no país. O futuro presidente de que o Brasil precisa deve se comprometer, portanto, também com a defesa dos princípios da Constituição Democrática de 1988. O Brasil e o mundo não podem mais conviver com a globalização neoliberal em consequência da devastação política, econômica, social, ambiental por ela provocada. Precisamos dar um basta ao neoliberalismo no Brasil. O futuro presidente de que o Brasil precisa deve se comprometer também com a luta pelo fim da globalização neoliberal responsável pelos males que afetam o Brasil e a grande maioria dos países do mundo. O Brasil e todos os países periféricos e semi-periféricos do capitalismo mundial só superarão sua dependência em relação à globalização neoliberal não apenas com as mudanças políticas, econômicas e sociais realizadas internamente, mas também com a eclosão de uma revolução mundial que promova a construção de uma nova ordem econômica e política mundial, diametralmente oposta à globalização neoliberal. O futuro presidente do que o Brasil precisa deve se comprometer a lutar pela convocação de um Fórum Mundial pela Paz e pelo Progresso da Humanidade, através do qual deveriam ser debatidos e estabelecidos os objetivos e estratégias de um movimento mundial pela constituição de um governo democrático mundial e um parlamento mundial visando sensibilizar todos os povos no sentido de tornar realidade um mundo em que prevaleça a liberdade, a igualdade e a fraternidade em cada país do mundo e a paz internacional e o progresso para toda a humanidade. Para serem bem-sucedidas, as mudanças políticas, econômicas e sociais realizadas em cada país devem ocorrer simultaneamente com uma revolução mundial. O futuro presidente de que o Brasil precisa tem que necessariamente demonstrar de forma convincente, de forma cabal, que possui um plano a ser colocado em prática, que visa atender às expectativas das mais amplas camadas da população brasileira. Este plano deve ser capaz de reativar a economia brasileira, elevar os níveis de emprego e renda da população. Isso é urgente. Atender os anseios das populações hoje deserdadas, socialmente superar a dependência do país em relação ao exterior. Repito, este plano deve ser capaz de reativar a economia brasileira, elevar os níveis de emprego e renda da população, atender os anseios das populações hoje deserdadas socialmente e superar a dependência do país em relação ao exterior. Dependência econômica, científica, tecnológica e eu diria até política em relação ao exterior. Estas são as condições que eu considero essenciais
para que o futuro presidente do Brasil venha conquistar o apoio de camadas expressivas da população e tenha sucesso na execução do seu plano de governo. Não basta, por exemplo, vencer a eleição. É preciso que, ao vencer as eleições, reúna as condições de governabilidade. Para isso, precisa ter um plano que seja consistente, que seja racional e que seja capaz de atender às demandas da grande maioria da população brasileira. O futuro presidente de que o Brasil precisa deve assumir o poder para promover as necessárias mudanças políticas, econômicas e sociais, e não para conciliar com o neoliberalismo e manter o status quo. Muitos candidatos que estão por aí, a começar Bolsonaro, são partidários da manutenção das medidas neoliberais que foram postas em práticas desde 1990. Nós precisamos repelir todos os candidatos que defendem a manutenção dessas medidas neoliberais que contribuíram para transformar o Brasil num país em situação de terra arrasada. Então, repito, o futuro presidente de que o Brasil precisa deve assumir o poder para promover as mudanças necessárias do ponto de vista político, econômico e social, e não para conciliar com o neoliberalismo e manter o status quo, que foi o que aconteceu praticamente de 1990 até o presente momento. Na falta de um candidato que reúna todas as condições que eu listei, que eu apresentei há poucos momentos, repito, na falta de um candidato que reúna todas essas condições, eu votarei no candidato que reunir o maior número delas. Se não houver nenhum candidato que reúna as condições que há pouco descrevi, mas que defenda a democracia, eu votarei nele ao enfrentar Bolsonaro no segundo turno das eleições para evitar a continuidade da barbárie que assola o Brasil. Repito, se não houver nenhum candidato que reúna nenhuma das condições que há pouco descrevi, mas que defenda a democracia, eu votarei nele ao enfrentar Bolsonaro no segundo turno das eleições. Simplesmente para evitar a continuidade da barbárie que assola o país. Mas, mesmo que não apareça nenhum candidato que não preenche nenhuma dessas condições que coloquei, mas que defenda, sobretudo, a democracia, se esse candidato enfrentar Bolsonaro no segundo turno, terá também o meu voto. No momento, eu só tenho duas certezas. A primeira certeza é a de que eu me oporei à permanência de Jair Bolsonaro na presidência da República, para evitar que ele continue a transformar o Brasil em situação de terra arrasada. Segundo, eu não votarei em nenhum candidato que se propõe a manter o Brasil devastado pelo neoliberalismo. Então, meus amigos, esta é a minha visão da problemática eleitoral, da problemática relacionada com a eleição do futuro presidente do Brasil. Meus argumentos são esses que eu apresentei. Eu acredito que as justificativas que eu apresentei são plausíveis, são pertinentes.
Afinal de contas, nós estamos diante de uma situação desastrosa sob todos os ângulos no país. Do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Nunca na história do Brasil nós nos defrontamos com um quadro tão crítico quanto o que estamos enfrentando no momento. Então, esta é a minha visão a respeito dessa questão, e eu inicio minhas apresentações através de vídeos, como também através de textos escritos, publicarei durante este ano, enfatizando a necessidade, quando abordando temas relacionados com o Brasil, enfatizando a necessidade de que todos nós que queremos o bem do Brasil possamos fazer a melhor escolha possível a fim de que nosso país possa superar os graves problemas que enfrenta no momento. Então é esta, meus amigos, a mensagem que eu deixo para todos vocês. Eu desejo para todos um feliz 2022, com saúde, e que todos nós sejamos felizes na escolha do futuro presidente da República. É isso que eu desejo. Um grande abraço para todos.